Principal líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, João Pedro Stedley, prevê o retorno de mobilizações de massa caso Lula saia vitorioso das eleições de outubro. As declarações foram feitas em um podcast divulgado na página do MST na internet. Preocupado com o público que não entende o que mobilização em massa significa, Stedley então explicou, abro aspas, é quando a classe trabalhadora recupera a iniciativa na luta de classes. Então ela passa a atuar na defesa de seus direitos da mínima forma, fazendo greves, fazendo ocupações de terra, ocupações de terreno, mobilizações, fecho aspas. O aceno à possível retomada das invasões de propriedades com uma eventual vitória de Lula representaria uma interrupção na série histórica de queda de invasões ilegais de propriedades rurais. Nos quase 14 anos de governos petistas, foram em média 408 invasões anuais. Já no mandato de Michel Temer, a média anual foi de 27 e na gestão Bolsonaro, apenas 9. Você, Zé, temos 2 minutos. O presidente Jair Bolsonaro exterminou o MST. E de uma maneira muito inteligente, tirou esses integrantes aí do MST das garras e da chantagem dos partidos de esquerda. E o que fez? Distribuiu documentação. Foi o presidente Jair Bolsonaro, na história do Brasil, quem mais documentou, ou seja, deu a real posse aos que receberam do governo, através da reforma agrária, um pedaço de terra. E mais do que isso, eles entraram no programa de agricultura familiar, que recebe verbas subsidiadas, apoio técnico das equipes do governo. E isso é muito inteligente. Eu duvido muito que esses assentados, agora documentados, saiam das suas terras, onde estão ali fazendo agricultura familiar, para entrar nesta fila em busca de não sei o quê. Isso não vai mais acontecer. O que essa história de voltar ao MST, isso aí é mais uma ameaça e uma chantagem que não vai acontecer. E a reação agora está muito maior. Não é como antigamente, que as pessoas se sentiam desprestigiadas. As pessoas agora têm armas nas suas fazendas e só entra se houver uma medida judicial ou alguma coisa legal. Não é guerra, é defesa do patrimônio, a Constituição garante. Você, Schalp, em 2 minutos. Pois é, né? A gente ouve o Stedley falar e acha que está em 1970, que ainda vivemos na Guerra Fria, né? Um mundo dividido entre países capitalistas e países comunistas, e o povo nas universidades discutindo como transformar o seu próprio país num país comunista, com aquela linguagem envelhecida, né? É realmente impressionante. Agora, de fato, as ocupações vêm diminuindo e vêm diminuindo constantemente, desde o governo Fernando Henrique. A década de 90 é que foi a mais tumultuada nesse sentido, né? Só nos 8 anos de governo Fernando Henrique, em média, eram 305 ocupações por ano. No governo Lula, a média caiu para 246 ocupações por ano. No governo de Dilma Rousseff, para 162 ocupações por ano. No Michel Temer, 27. E no governo Jair Bolsonaro, 9. Isso se deve, em parte, em primeiro lugar, pela queda da demanda, né? As pessoas começaram a fazer reforma agrária, principalmente lá no governo Fernando Henrique, e as pessoas foram adquirindo as terras ou se assentando, se instalando naquele lugar, e não é qualquer um que tem vocação para uma vida como essa, que é uma vida muito dura, a vida de agricultor, a vida de produtor familiar, principalmente, ou em cooperativa, em terras pequenas, é algo muito difícil. Você precisa ter vocação e precisa ter um histórico, você precisa ter uma relação com a terra. E depois de tantos anos fazendo essa distribuição de terras, obviamente que há uma demanda menor. O que o MST fazia era justamente buscar mais gente para engrossar o movimento ao longo desse tempo, para manter isso vivo, porque é basicamente um estilo de vida e uma forma de vida, né? Uma forma de vida, falando do ponto de vista financeiro, para esses líderes do MST. Então, o que aconteceu também, aí vem a questão das titulações, que no governo Temer também foi muito alta, uma média bastante parecida, bem próxima com a de Jair Bolsonaro, e por fim o corte no dinheiro para as ONGs, né, aquelas ONGs associadas ao MST. Isso definitivamente também acabou. Você, Fiuza, também em 2 minutos.
A gente vê, então, o quanto esses personagens alegóricos, né, petistas, subcelebridades que se dizem petistas e defensoras do povo, MST, ninguém aí está preocupado com o agricultor, ninguém aí está preocupado com o camponês, porque a gente está num governo que concedeu mais de 350 mil títulos de propriedade. Onde é que está aqueles que choravam pedindo reforma agrária? Reforma agrária é isso aí. É você salvar o pequeno produtor, né, o trabalhador rural, do grileiro. Ele tem a sua terra e, se não me engano, cerca de 70% ou mais desses títulos para mulheres. Onde é que estão os progressistas? Onde é que estão essa esquerda, né, do Rock in Rio? Onde é que estão vocês? Olha aí, e mais, como o Zé Maria assinalou, são programas responsáveis, identificam aqueles que têm capacidade, têm conhecimento, esses têm prioridade, porque eles vão conseguir se fixar na terra, diferentemente de outros programas no passado, que faziam aquelas projetos de migração estúpidos e as pessoas acabavam voltando para os grandes centros, né? Não conseguiam se fixar. Então, ninguém aí está interessado em defender camponês, evidentemente. Agora, a gente vê por que o Lula defende a Nicarágua, né? Porque o MST é um movimento violento. Não é porque eu quero, não, é porque ele é. E porque ele tem um histórico de violência cometida, né? contra grandes propriedades, contra laboratórios, em vias expressas, tudo. Eles são um movimento violento. E é claro que a esperança de todo picareta que quer todo o poder na sua mão é aliciar a sociedade, né? É formar milícias para aí se encastelar, como fez o Daniel Ortega. Mas aí, hoje, na conjuntura atual do Brasil, que ali no Supremo se fala o tempo inteiro de milícia, né? Milícia digital para cá, milícia digital para cá. Olha a milícia real aí, dizendo que vai voltar a invadir, com histórico de violência e com histórico de apoio do PT, que concorre ao Palácio do Planalto. Isso aí não afeta a sensibilidade, a delicadeza democrática dos ministros do Supremo? Eles não vão fazer nenhuma diligência, nem pelo menos um interrogatório para saber que ameaça é essa? Não, eles não vão fazer porque eles também não estão preocupados com isso.